Olá, seguimos então o estudo do nosso módulo 1 da unidade de crédito 00776, Comunicar em língua portuguesa no setor do comércio e serviços. O objeto de aprendizagem desta videoaula é a evolução fonológica e a evolução semântica. É o objeto de aprendizagem 3. Os objetivos deste objeto de aprendizagem são identificar os processos fonológicos, processos de supressão, inserção e alteração, explicar a evolução semântica e analisar mudanças de significado, compreender o conceito de étimo e a origem das palavras, aplicar estes conhecimentos à leitura e interpretação de textos antigos. E então começamos já com a introdução. A evolução do português resulta de um conjunto de transformações que ocorreram ao longo de vários séculos e que afetaram tanto a forma das palavras como os seus significados. As mudanças fonológicas dizem respeito à pronúncia e à estrutura sonora das palavras, enquanto as mudanças semânticas alteram o sentido que essas palavras tinham em épocas anteriores. Estudar estes fenómenos permite compreender melhor textos antigos, reconhecer padrões de mudança linguística e perceber como é que a nossa língua se adaptou aos contextos históricos, culturais e sociais de cada período. Então, vamos fazer aqui um enquadramento dos processos fonológicos pelos quais a nossa língua passou. Durante a formação do português e ao longo da sua evolução histórica, as palavras passaram por alterações na articulação dos fonemas. Essas transformações, chamadas processos fonológicos, provocam diferenças entre as formas antigas e as formas modernas das mesmas palavras. Temos aqui um exemplo de um texto escrito num português antigo, e eu reconheço aqui algumas palavras que ainda uso, mas vejo grandes diferenças noutras. Por exemplo, notável, que se escrevia com um U em vez de ser com um V. E vamos ver outras. A análise de textos do português antigo revela fenómenos sistemáticos que explicam porque é que certas palavras perderam sons, ganharam novos elementos ou alteraram completamente a sua estrutura sonora. Então começamos pelos processos de supressão, ou seja, letras que desapareceram. A supressão ocorre quando um fonema desaparece ao longo do tempo. Este fenómeno é frequente em português, sobretudo na supressão do D intervocálico. Havia muitas palavras que nós escrevíamos o D intervogais, presente em formas antigas como saberedes, que se tornou sabereis, porque o D caiu, entretanto houve a fusão das vogais. A supressão simplifica a palavra e torna a pronúncia mais fluida, acompanhando tendências naturais de economia articulatória. Tábula, agora escreve-se tábua. Colore, houve fonemas que desapareceram. Cor. Periculum, perigo. Alá é lá. Luna, caiu o N, lua. Então vamos ver os fenómenos agora de inserção e de alteração. Há pouco, no slide anterior, vimos a queda, o desaparecimento de algumas letras. Neste caso, vamos ver letras a serem inseridas ou então a haver mudança de posicionamento de algumas letras na palavra. A inserção consiste no aparecimento de um fonema novo, geralmente para facilitar a transição entre os sons. Em so, por exemplo, surge um B final, dando origem à forma moderna sob, que significa de baixo. Status. Acrescentamos um E, estado. Humos, homem. Inserção do M final, fica assim o som nasal, homem. Spata, espada. Agora acrescentou-se o E. A alteração envolve mudanças internas na palavra, como a contração de duas vogais em hiato, por exemplo, ver passou a ser ver, as duas vogais contraíram-se numa só, ou a transformação de hiatos em ditongos.
saberedes, sabereis. Estes fenómenos mostram que a evolução fonológica segue padrões regulares e previsíveis. O tal exemplo ver, que agora se escreve e se lê ver. Clamare, aquele L de clamare passou ao CH, chamar. Miraculum deu origem a milagre. Falamos agora de evolução semântica, do sentido das palavras. Para além das transformações fonéticas que vimos anteriormente, muitas palavras modificaram também o seu significado ao longo dos séculos. A evolução semântica é influenciada por fatores culturais, sociais, religiosos e tecnológicos. Algumas palavras afastaram-se muito do sentido original. Outras apenas alargaram ou especializaram-se no seu campo semântico. Compreender estas mudanças é essencial para interpretar textos antigos e reconhecer como o pensamento e os valores da sociedade foram moldando a própria língua. Exemplos, então, de mudança semântica. Diversas palavras sofreram alterações profundas de sentido. Acordo, que antes significava decisão perante os perigos, passou a significar concordância, estabelecer um acordo. Ela já teve outro significado há séculos atrás, que era este, decisão perante os perigos. Agasalhar já significou dar abrigo. E agora o significado mais comum é proteger do frio. Aparência, que se referia à percepção sensorial da realidade, agora adquiriu o significado atual de imagem ilusória. É uma aparência, não é real. Há também casos de especialização como escritura, que passou de texto escrito para significar um documento legal. A evolução semântica reflete mudanças culturais e sociais que redefinem o uso das palavras. Falemos agora de étimos, que tem a ver com a origem das palavras. A etimologia estuda a origem das palavras e designa como étimo a forma que lhes deu origem. O português é, sobretudo, uma língua de étimos latinos, pois descende diretamente do latim vulgar. Contudo, muitas palavras latinas têm origem anterior no grego e outras provêm de múltiplas línguas com as quais Portugal contactou, como o árabe, o germânico, o francês, o inglês ou o italiano. A diversidade de étimos explica a riqueza vocabular do português e a variedade de formas que nele coexistem. Então, vejamos os étimos latinos, que é a grande maioria das palavras do português. Luna. O étimo era luna, a origem da palavra foi luna, que se transformou depois em lua. Pane, deu pão. Domus, dome, domo, domus e depois casa. Mare, mar. Scriptorium, escritório. Directum, direito. Aurum, deu ouro. Então, há aqui uma quantidade de fenómenos fonológicos, de mudanças, de queda, de supressão, de adição de palavras, mas podemos ver estes étimos latinos que facilmente percebemos que palavra é que deram no português atual. Étimos gregos. Filosofia. Democratia, democracia. Cronos, crono, dão origem a palavras como cronologia, cronómetro. Graphe, grafia. Teatron, teatro. Stoma, estômago. Também por via do latim, stomachus. E étimos árabes, também têm uma forte influência, sobretudo no léxico do cotidiano. Alzeit, deu azeite, muito curioso. Alculum, deu álcool. Almatba, deu almofada. Alcand, açúcar. Aljube, esta é muito parecida, aljube. Albucra, alvará.
e alcade, alcaide. Étimos franceses, os chamados galicismos. Garage, deu garagem, restaurant, restaurante, maquillage, deu maquilhagem, chauffeur, chofer, bureau, deu escritório, bureau, escritório, influência indireta. Étimos ingleses, particularmente agora na era moderna e tecnológica, temos computer, deu o nosso computador, football, que é uma palavra inglesa, marketing, software e líder. Conclusão. A evolução da língua resulta de um processo histórico contínuo, no qual se combinam transformações fonológicas, semânticas e etimológicas. O estudo dos textos antigos revela como os sons, formas e significados se modificaram ao longo dos séculos, permitindo compreender como surgiram as palavras, como mudaram os seus sentidos e como é que diferentes étimos deram origem a formas atuais, diversas ou idênticas. Este conhecimento aprofunda a leitura dos textos antigos, fortalece a nossa consciência linguística e evidencia a riqueza e a dinâmica do português como língua viva e em permanente mudança. E deixo-vos com a webgrafia consultada. Até breve.